Fala, rapaziada, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai ver esse nosso podcast. E lembrando que o canal da Tony Mac sempre traz conteúdo voltado para o mundo automotivo. Dessa vez a gente vai sair um pouco do asfalto, a gente vai para a terra, a gente vai para a areia, a gente vai para as dunas, a gente vai para o gelo, porque estou com uma convidada hoje que é a mulher mais aventureira que eu já conheci na minha vida. Só para vocês terem uma ideia, o spoiler que a gente vai conversar. Ela pretende fazer o aniversário dela no Alasca. Mas não esse ano. Mas não esse ano. Estou aqui com Catarina Holmes Brasil, que ela é a mais nova integrante. Mais nova não. Ela mudou a vida dela, na verdade, para partir para grandes aventuras através de 4 rodas. Então a gente acabou se cruzando, nossos caminhos aí se cruzaram, até junto com o Pen Off-Road e tudo mais. E eu a convidei para participar aqui do podcast. Então já vou convidar você para assistir esse podcast até o final, para mandar comentários, para compartilhar, para me ajudar também a agradecer essa galera que fica passando aqui na tela, que, eles ajudam a gente a criar mais conteúdo, a ir atrás de novos casos para contar aqui para vocês. Então, agradecendo a Pneu Store, Mercado do Pintor e Loja do Mecânico, são 3 e-commerce. Nos 3 vocês têm cupons de desconto para comprar, que estão aqui embaixo na descrição. Então aproveita, só porque você assistiu um canal no YouTube, vale a pena ter cupom. Todo mundo gosta de desconto, não gosta? Gosta de desconto. Então não vacila, entra lá. A gente vai falar de muita coisa aqui, por exemplo, de ferramenta, de tudo que vai ter lá na Loja do Mecânico. A galera que não é e-commerce, a gente tem aqui a Dimension Car Care, que é toda a linha de estética que a gente usa aqui na oficina, que inclusive está disponível lá no Mercado do Pintor. Maxi Huber também disponível no Mercado do Pintor. Databox, sistema de gerenciamento. Ixi, mas se eu ficar agradecendo aqui, eu vou fazer um podcast só de agradecimento. Então, obrigado a todo mundo. Eu convido vocês a seguir a rede social desse pessoal para vocês acompanharem mais de perto. E agora eu vou apresentar para vocês a grande Catarina. Se você quiser se apresentar para o nosso público ali, fique à vontade. Dê o seu oi, porque eu vou começar a fazer perguntas da sua vida. Então pergunte da minha vida. Catarina Holmes Brasil. Da onde vem o Holmes Brasil? É nome de família, né? Quando a família veio pro Brasil, adotou nomes diferentes, né? Eu sou um misto de alemão, espanhol, né? Então, mas você já nasceu aqui no Brasil. Isso é coisa de vô, de bisavô e tal. Mas eu sou brasileira. 100%. E na família, além do sobrenome aí que veio de fora, você teve alguma influência do mundo automotivo? Você tem pai, mãe, tio, vovô? Isso é muito curioso, porque meus pais não dirigem. Não dirigem? Não, nenhum dos dois dirigem, nenhum dos dois tiveram carro a vida inteira. Eu aprendi a dirigir com meu avô. Meu avô sempre gostou de carro. Que carro que você aprendeu a dirigir com teu avô? Então, é um carro que eu tenho até hoje, né? Meu avô me deu, ele ainda é vivo, mas ele me deu o carro. É uma variante alemã, 1972. Ela é uma variante diferente das variantes que vieram para o Brasil, só tinha na Alemanha. Ele trouxe esse carro, ele comprou na fábrica em Wolfsburg. E na época que ele estava trabalhando na embaixada em Paris, ele foi nas férias à Alemanha, comprou o carro e foi rodando até Paris. Quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe o carro. Então tem história. O carro tem mais de 50 anos, né? E tá na família desde então? Desde zero. E que condição que tá esse carro hoje? Esse carro tá rodando. Tá rodando? Tá. Esse carro, ele tá ainda em Minas porque meu avô ainda é vivo, ele curte lá ligar o carro e tal. Mas ele não dirige mais. Porque ele já tá velhinho, tá com 93 anos, já tem dificuldade de se movimentar e tal. E você, quando vai pra lá, usa esse carro? Uso, levo ele pra passear, né? Porque eu vou uma vez por mês, né? Então, normalmente eu uso esse carro pra dar uma voltinha com ele, né? Usa ele no off-road? Não, não. Porque você sabe que os tração traseira são bons, né? Kombi, Fusca e por aí vai muito bem no off-road. Então, ele tinha Fusca na época que a gente era pequeno. Eu passava muitas férias lá, né? E quando a gente era pequeno, ele tinha um Fusca e tinha Variant, né? Então, ele andava com os dois, mas ele moía mais o Fusca, né? Já tinha mais um zelo maior com a Variant. Com a Variant. Então, é uma variante laranja. É um carro que com certeza laranja. Ela vai ficar na família pro resto da vida, né? Se depender de mim. Cabe já uma restauração nela ou ela tá...
Já cabe uma restauração? Sim, porque era um carro de uso do meu avô, né? Sim. Então, ele tem uns lugares que já precisa... Tem um friso que precisa fazer novo, que ele perdeu, né? Mas, assim, o carro tá bem inteiro. Ah, fácil. É só ir lá pra Wolfsburg buscar um. Não, então, E a gente há consegue. uns 10 anos atrás, quando eu estive na Alemanha, eu consegui algumas peças lá, né? Algumas buchas do carro, um alemão fez de graça para mim, só porque ele queria as fotos do carro. Então, assim, lá eles curtem muito o fato de você ter um carro tão antigo e rodando. E preservado, né? Então, foi bem legal, porque eu consegui bastante peça. Então, eu tenho bastante sobressalente. Bom, então se uma hora você pensar aí na parte da restauração, não deixe de procurar a Tunimec. Porque ia ser um prazer fazer um carro que veio diretamente de Wolfsburg, na Alemanha, passou por Paris e veio parar no Brasil. Veio parar no Brasil. Que história legal. Teu primeiro contato, então, foi com essa Variant. Primeiro contato com o mundo automotivo. Sim, desde pequena, ele que levava a gente para passear de carro, porque meus pais não dirigiam, né? Então, eu ia para as férias para lá e ele rodava com a gente. Era férias dele também, né? Ele rodava com a gente lá. E quando a Catarina chegou na época de estudo, trabalho, você foi pro lado automotivo ou você escolheu outro caminho? Não, meu pai é engenheiro eletrônico, né? Então a minha curtição sempre foi a área elétrica. Né? Tanto que eu fiz eletrotécnica e aí eu fui para a área de automação, né? Eu gostava dessa parte de controle. Automação que é industrial? Industrial. Então, eu passei 23 anos da minha vida trabalhando com automação industrial. No início era mais fábrica, né? Eu trabalhei um tempo com aeroporto, automação de aeroporto. Trabalhei no Galeão, Santos Dumont, porque eu sou carioca, né? Não dá pra perceber, mas eu sou carioca. É que você já tá muito tempo em São Paulo, já perdeu um pouco do shit, né? Eu já vai fazer 10 anos que eu tô aqui, né? Então, mas eu rodava o mundo, né? Então, assim, você vai pegando o sotaque, você passa muito tempo nos Você lugares. pega o sotaque de cada região. Sotaque, o jeito de falar, as gírias e tal. Mas, então, eu trabalhei 23 anos com automação industrial. E você já me contou um pouco que você chegou a trabalhar até em plataforma de petróleo, né? Então, os últimos 12 anos foi na parte de projetos de plataformas novas, né? Então, a gente pegava desde o papel, projeto papel, até parte de operação das plataformas. Né? Então, executar todo o projeto, construção de plataforma, até montar ela. Isso, e a empresa que eu trabalhava era responsável pela sala de controle. Né? Então, era o coração da plataforma, né? Tudo era controlado por ali. Água, toda a parte de sensor da plataforma, de produção, tudo era controlado pela sala de controle. Então, a minha parte era essa. Sim. Botar todo mundo para falar com a sala de controle. Nossa, eu vou te falar que minha formação é engenharia civil, não tem nada a ver, mas eu sempre gostei de engenharia, de obras, dos programas de discovery da vida. Nossa, deve ser a coisa mais... Pra quem tá aqui, deve ser a coisa mais linda do mundo conhecer uma plataforma. Mas imagina pra quem trabalha, quanto tempo você ficava na plataforma? Por mês? Então, a parte, acho que de construção era muito pesada, né? Porque quando entra em operação, né, as coisas tendem a entrar no seu fluxo normal, né? A construção, sim, é pesada, porque você tem muitas intempéries no meio do caminho, né? Nada é como planejado. Sim. Os prazos nunca são... Nunca batem. Nunca batem. Tem muito fornecedor de fora, então você fica dependendo de muito gringo, né? Então, é sempre uma caixinha de surpresa, né? E obra, você sabe como é que é, né? Tem um fazendo aqui e 3 desfazendo lá, né? Em obra, você nunca consegue contar com o prazo e com o valor. Não. Tudo sempre muda. Tudo sempre muda. Então, eu peguei o boom das plataformas novas, né? Então, construí várias plataformas, uma atrás da outra. E aí veio a Lava Jato e Tudo paralisou. Tudo paralisou, né? A Petrobras quebrou metade do país. Foi nesse tempo que você saiu do mercado de plataforma? Sim. A empresa que eu trabalhava era uma empresa que já tinha 30 anos de mercado. Era uma empresa aqui de São Paulo, por isso que eu vim para São Paulo, né? Só que ela já tinha 30 anos de mercado, tinha cerca de 300 funcionários, né, espalhados entre as plataformas, entre operação, manutenção e construção, né? Mas, basicamente, os clientes eram clientes Petrobras, né? Era Petrobras. E na hora que veio a Lava Jato e a Petrobras simplesmente fechou os cofres e não pagava ninguém, né? Muita gente quebrou. Todo mundo quebrou.
né? Todo mundo que tinha como cliente principal a Petrobras quebrou, né? Porque todo mundo ficava, não, daqui a um mês volta a pagar, daqui a um mês... E a Petrobras não paga conforme o serviço é executado, paga com 40, 60 dias, dependendo do contrato. Sim. Né? Então, esse fluxo parou e as empresas simplesmente quebraram. Caramba. E aí foi o caso da empresa que eu trabalhava, porque os outros clientes não suportavam o peso que a empresa tinha. Né? E até você conseguir diminuir a empresa, né? Deixá-la enxuta e voltar a rodar, nessa ela quebra. Eu falo, é fácil você fazer uma empresa crescer. Se é você colocar dinheiro, que você vai crescer. E fazer ela encolher. É muito mais complicado. É muito mais complicado. Isso foi em que ano, mais ou menos, cara? 2016? 15, 16, 17? 12, 13. 12, 13. É, por aí. Então você saiu do mercado de plataforma e como que foi Por que você caiu no mercado automotivo, no mercado overlander, off-road, que a gente vai falar? Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim porque eu era gerente de operações dessa empresa, né? E aí eu vim para tentar fazer esse encolhimento da empresa, né, em termos de funcionário, de projetos, né, tentar organizar as coisas. A gente passou alguns meses nessa de vamos reorganizar. A empresa entrou em recuperação judicial. Teve um fôlego ali? Entrou em recuperação judicial. Aí eu comecei a participar do planejamento da recuperação judicial, né, em termos de planejamento mesmo, né, que aí é mais a parte jurídica do negócio, né. Certo. Então, eu estava trabalhando com os advogados, contadores para poder ajeitar as coisas. E aí eu vim por conta disso. E o meu filho queria fazer USP. Então eu falei, bom, qualquer coisa eu fico por aqui. Eu já tô aqui. Né? Ele já estava no último ano da escola. E aí eu vim, ele ficou com a minha irmã, né? E ele terminou a escola e veio. Só que nessa, a empresa quebrou. Né? Não conseguiu cumprir com o plano de recuperação e foi decretada a falência. Certo. E aí eu acabei ficando aqui e comecei a trabalhar em escritório. Então, assim, eu me sentia mega ociosa, porque o esquema de plataforma você começa a trabalhar de manhã, não tem hora para parar, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem vida, né? Não tem vida. Eu não tinha vida social. Acredito. Né? Então, assim, o tempo livre que eu tinha era sempre voltado para o meu filho. Tá. E quando ele veio para São Paulo comigo, ele estava entrando na faculdade, então ele já não precisava mais de mãe, né? Então, aí você se sente mais ocioso ainda, né? Então, assim, vai dando um vazio. Tô trabalhando de segunda a sexta, de 8 às 5 da manhã. O que eu vou fazer no resto? No outro tempo, no final de semana, você iria fazer o que todo mundo faz, ter vida social, sair e tal. É que você já tinha desacostumado com isso, né? Na verdade, eu nunca vivi muito isso, né? Eu acho que lá no início, quando eu era estagiária, sim, né? Lá com 16, 17 anos, era esse esquema de, tem de 8 às 5, né? Porque não pode fazer hora extra. Hoje em dia, o estagiário trabalha até menos do que eu trabalhava na época, que a gente podia trabalhar 8 horas e meia por dia. Hoje em dia, agora o estagiário não. só pode trabalhar 6, né? Então, eu me vi assim, meio tipo, eu vou surtar. Meu filho tá indo pra rua, eu tenho muito tempo livre, comprei um cachorro. Primeira coisa. Falei assim, eu preciso de uma companhia, que é a minha companhia de viagem muitas vezes. Mesmo? Até hoje você viaja? Até hoje. Ela é uma chow-chow, eu adestrei ela tá habituada. Chow-chow é da língua azul, não é? É da língua azul, que todo mundo diz que é muito brava, não sei o que. A minha é um docinho. Tá. Então, assim, adestrei ela para ela viajar comigo. E eu sempre trabalhei viajando, né? Então, já estava no sangue, né? Viajar. Só que eu não viajava... De carro? Não, eu sempre gostei de carro. Mas você não viajava de carro, né? Mas eu raramente viajava de carro, né? O carro era um meio de trabalho, porque como a gente ficava indo vindo da plataforma, a gente tinha, né, uma frota para atender os nossos funcionários. Certo. Mas viajava de carro e aí eu comecei. Quando eu me separei, eu comprei uma moto. Eu andava muito de moto. Quando eu tinha tempo livre, eu andava muito de moto. Inclusive, fiz uma viagem linda da Alemanha à Itália. Foram 4.000 quilômetros de moto. É mesmo? Essa daí eu não sabia. Atravessei os Alpes de moto. Então, assim, eu sempre gostei de viajar. Mas então você já tinha essa aventura no sangue, né? Essa viagem que você fez de moto, você fez o quê? Sozinha, com alguém? Você fez Não, como? na época eu namorava um alemão. Tá. Que eu conheci na plataforma. Era um fornecedor. Tá.
A gente namorou por quase 10 anos. E eu comprei uma moto lá, né, para as férias. Aí a gente passou um mês viajando de moto. Ele tinha uma moto, eu tinha outra, porque nesse negócio de garupa não rola. Não vira. Não vira. E aí a gente fez essa viagem da Alemanha até Roma, né? A gente atravessou a Suíça e era finalzinho de inverno, início de verão. Então a gente pegou lugares que ainda estavam fechados, porque ainda estava congelado. Eu atravessei uma estação de esqui, chama Passo Rolli, na Itália. Tava tudo congelado, pessoal esquiando ainda, e eu de moto, né? Foi a tua primeira viagem, aventura, tipo expedição assim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, sempre viajei, mas acho que foi a viagem mais longa e que eu atravessei mais países, né? Porque na Europa é fácil você atravessar um país, né? Aqui a gente atravessa... O tanto que eu andei lá, 4.000 quilômetros, eu ando no Brasil e não chego na ponta, sabe? Aquelas coisas. Mas eu acho que sim. A viagem de moto foi uma das maiores, mas eu sempre viajei. E quando eu me senti ociosa, voltei a estudar, assim, mas estudar coisas que eu gostava, né? Coisas de animais, coisas de planta, eu sempre gostei muito de planta. E falei assim, bom, eu preciso de um... Na época eu tinha uma Rave 4. E aí eu... Que ano que é? Ela era 2011. Tá, então não era de step pra fora já. Era de step pra fora. Era step pra fora ainda? Ela era branquinha, a coisa mais linda do mundo. Eu amava aquele carro. E aí eu fui pra Serra do Roncador, no Mato Grosso, com ela. Com a minha cachorra. Com a Chau junto. Meu filho e minha irmã. E eu deixei de fazer muitos passeios na Serra do Roncador por receio do carro não ser 4x4. Então... Tinha a de step pra fora 4x2? Tinha, a minha era 4x2, tinha. Porque eu lembro, eu tive, recentemente, minha mãe tinha uma dessa, e o 4x4 era um botãozinho eletrônico ali do lado, em cima do chave. Não, a minha eu não lembrava que tinha lá 4x2. A minha era 4x2. E aí eu deixei de fazer alguns passeios lá, porque lá também é um local bem ermo, né? Tem uma região grande de aldeia indígena, então é tudo estrada de chão, tudo estrada muito ruim. E aí eu fiquei com receio por conta de não ter um carro 4x4. Então, depois dessa viagem, eu falei assim, não. Tenho que ter um 4x4. Eu tenho que ter um 4x4, porque é o fim do mundo eu ir no meio do Mato Grosso e não deixar de fazer alguma coisa porque eu não tenho um 4x4. E foi nessa que eu comecei a pesquisar o que se encaixava pro tipo de viajante que eu era, né? E aí eu comecei a fazer um monte de test drive. Mas que tipo de viajante você era na época? Você queria continuar viajando, por exemplo, com o teu filho e tal? Ou você... não, eu já tinha desencanado, porque ele já tinha entrado na faculdade. Mas essa você fez com o teu filho ainda, né? Eu consegui que ele fosse, porque ele tinha interesse Você conseguiu arrastar em conhecer o local, entendeu? Então, assim, hoje em dia, até porque o perfil dele ele é trilheiro de andar. De mochila nas costas. Ele e a namorada são trilheiros de andar. Eles não suportam ficar muito tempo dentro do carro. É diferente de mim. Se eu tiver que atravessar o país de carro ou de avião, eu vou escolher ir de carro, né, para curtir a viagem, para fazer uma trilha, sei lá, no Pará. Eu vou de carro. Eles não vão de carro, mas nem que a vaca. Mas também, se no meio do caminho você tiver que fazer um trecho a pé, você também tá fora. Não, eu faço. Faz? Eu subi o Pico da Neblina, né? Então tem bastante história pra contar. Tem bastante história pra contar. Então, assim, eu acho que eu tava tentando descobrir o tipo de viajante que eu era como lazer, né? Porque eu viajava muito a trabalho. Então, eu tava descobrindo quem que eu era. Então, ali você tava procurando alguma coisa que, na verdade, ia te satisfazer. Ia preencher aquele vazio que você tinha e ia te satisfazer pessoalmente, né? Sim, e aí, assim, o carro sempre foi uma curtição. Eu sempre curti carro, moto, né? Tanto que logo que eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma moto, porque eu nunca tinha tido uma moto na vida. E meu ex-marido não gostava, meus pais não gostavam. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma moto. Agora eu posso. Agora eu posso. Tchau todo mundo e pronto. Exatamente, foi bem assim. Então, assim, eu queria um carro 4x4 e, sim, que entrasse no que eu queria para o meu tipo de viagem, né? Eu tenho muita consciência do fato de ser mulher, né? Porque a gente mora no Brasil, né? Ser mulher não é fácil, até porque eu posso falar de cadeira isso, né? Eu trabalhei
num meio que não tinha mulheres trabalhando. É isso que eu ia falar. Você estava sempre num meio masculino, né? Sempre. Então, assim, desde a escola, engenharia, né? É isso aí, desde a escola, porque eu fiz escola técnica. Então, desde a escola técnica, éramos 2 mulheres numa turma de 40 alunos, né? Então, assim, desde a escola técnica, eu só lidei com homem. Tanto que eu tenho uma certa dificuldade no trato com mulheres. Com mulheres. Eu não sei lidar, porque eu sempre, no meu meio de trabalho, sempre fui homem. Né? Então as brincadeiras são mais brutas, né? Eu falo muito palavrão, eu sou carioca, eu falo muito palavrão. Então ainda bem que a gente tá no... Bom, eu não sei o horário que o pessoal vai ver, mas acho que o editor vai colocar muito pi aqui no meio. Vai pi, pi, pi. Então assim, eu sempre falei muito palavrão, eu sou mais brutona, mais ogra, né? Eu brinco que eu sou mais ogra. Melhorei muito quando eu comecei a ficar mais no escritório, aí a gente tem que ser mais feminina, né? Mas a vida toda eu tive que lidar com homem. E aí, nessa, eu aprendi, né, como é difícil as coisas para as mulheres. Né? Sim. Então, eu tenho muita consciência disso. Então, eu precisava de um carro que fosse seguro, né? E eu desse conta de, numa necessidade, eu estando sozinha numa estrada, eu conseguisse me virar, né? Ou para botar ele para rodar, ou saber orientar alguém para fazer uma manutenção nele. Então, eu comecei a pesquisar e estudar muito os 4x4 que eu tinha no mercado naquele momento. Então, e o que você tinha de 4x4 naquele momento? O que você chegou a pesquisar? Quais carros? Quais marcas? Então, eu fiz test drive no Troller. Tá. E eu achei um carro muito pequeno, porque assim, a minha ideia não era fazer trilha, né? Eu tenho um 4x4 para eu poder viajar fora de estrada, que é a minha curtição. Eu curto muito mais andar fora de estrada do que no asfalto. Então, assim, o GPS mostra asfalto e terra. Meu carro vai automaticamente para terra. Mas você também não é ligada na lama, no off-road. Você pensou no Troller, mas você não queria fazer aquelas trilhas de... Eu não queria fazer trilha pesada. A minha ideia era viagem, longas viagens, né? O estilo expedição. Então, eu precisava de um 4x4 que se encaixasse nisso. Aí eu fui no Troller, assim, o carro é legal, mas eu achei desconfortável. Eu achei um carro muito duro. É muito Jeep mesmo, né? Eu achei ele desconfortável para você dirigir. Eu já não sou jovem, né? Então, assim, conforto é um negócio que é bem importante, né? Quando você tem um deslocamento de 1.000 quilômetros, faz muita diferença. Você conseguir rodar 1.000 quilômetros e no dia seguinte continuar rodando. Então, Sim. assim, deslocamentos longos, você tem que ter um carro mais confortável. Então, assim, eu pensei muito nisso. Aí eu vi o Troller, na época já não tinha mais RAV 4x4, foi uma tristeza para mim. Eu cheguei na concessionária assim, animada, vou trocar minha RAV por outra RAV. E já era um modelo novo e só tinha gasolina 4x2. Eu falei, bom... Pulei fora. Não dá, né? E aí, na Toyota, a gente tinha uma Hilux, né? Uma SW4 ou uma picape. Aí eu fui pesar o lado do investimento inicial, né? Porque eu queria comprar um carro zero para eu poder preparar o carro e ter um carro mais novo, mais seguro, né? Mais fácil de peça e tal. E aí o preço ia lá em cima, né? O custo inicial ia lá em cima. A gente tá falando na época que a Hilux já custava mais de 200 pau, né? Mais de 200 pau. Agora, então... Hoje tá 300 e lá vai pedrada. Você tava vendo picape ou SW4? SW4. Hoje eu queria tá carro quase... fechado, porque assim, eu já tive picape, né? E picape, eu disse que eu já passei a minha época de picape. Eu curti muito a minha picape, mas assim, e eu usava muito picape pro trabalho, né? E então, assim, eu já tinha tido a minha época, eu queria carregar muita coisa, a picape suja muitas coisas. Eu falei, não é esse perfil de carro que eu quero para mim. Sim. Então, eu queria um carro fechado, um SUV, um carro mais... Mas a SW4, ela passava o orçamento. Passava o orçamento, né? E aí eu comecei a pensar, por exemplo, vai ser um carro que eu vou ter que dar muita manutenção, porque a ideia é rodar muito, né? Então, tinha que ter um... E aí, aconteceu de eu ir olhar um carro, eu não me lembro, acho que foi na Toyota mesmo. E o rapaz falou assim, entrou no Seminovos? No Seminovos um Compass, você não quer testar? O carro tá novo, tá com, sei lá, 27 mil quilômetros.
ele é diesel, é 4x4, acho que ele vai se encaixar no que você quer. Eu entrei no carro, comecei a fazer o test drive, e falei, gente, esse carro me vestiu. Sabe quando você fala assim? Quando você encaixa no carro. Eu falei, é esse o carro. Aí eu falei, bom, vou olhar um carro zero, né? Pra ver a diferença de preço e tal. O carro tá com um ano de uso, 27 mil e tal. Aí eu falei, bom, um carro zero se encaixa no meu orçamento. Aí dei uma pesquisada, olhei, eu tenho a mania, eu aprendi com o alemão, né, ficar olhando review, olhar, entendeu? Os reclame entrando aqui, nos fóruns da fóruns vida. todos e tal. Aí não adianta, todo carro tem prós e contras, né? Todo carro tem defeitos de fábrica, recall. Aí eu falei assim, bom, se eu for ficar olhando isso, eu não vou pegar carro nenhum. Você chega com conclusões, não, bom, eu tenho que decidir. Não existe carro perfeito. E aí eu escolhi o Compass, né? Eu já sabia que eu ia esbarrar numa série de problemas, né, para equipar o carro. Porque não tem muito acessório. Não tinha. Não tinha nada de acessório, na verdade, para Compass, né? Zero. Não tinha nada. Tipo, porque nada, Compass, parando para pensar, ele nunca foi um estilo de carro para off-road. Não. Ele é um 4x4, mas é um SUV, é de cidade, para quem usa para viajar e tudo. Não alguma coisa mais pesada. Não, ninguém. A ideia era pegar o carro, que foi o que eu fiz, né? Eu peguei o carro, aí a primeira coisa que eu me dei de presente foi um treinamento de condução 4x4, porque eu queria explorar o máximo que o carro me desse. Aonde tem um treinamento desse? Então, eu fiz meu treinamento em Brotas com o pessoal da KeepTrack. Legal. Né? E até hoje, para todo mundo, né? Você indica? Eu indico e eu digo, o Marcelo da KeepTrack é o cara que hoje, né, que eu já vi em ação, é o cara que mais saca de resgate. Né? Tanto que eu fiz depois o treinamento de resgate off-road com ele. Pessoal, só deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês estão ouvindo umas marteladas, a gente tá dentro da Tony Mac, tá? A Tony Mac não para por conta disso, então não tem ninguém sendo cortado ao meio. É o trabalho de funilaria normal. Normal. E então vou deixar até indicado aqui pro pessoal na descrição do vídeo, a KeepTrack, para quem quiser fazer um treinamento de direção 4x4 e que a Kai indica bastante. Eles têm os treinamentos normais, né? A cada 2 meses, eu acho que ele tem um treinamento básico. O treinamento de resgate ele estava fazendo só uma vez por ano, né? Mas ele também faz personalizado. Então, se a pessoa quiser ir lá... Tem muita gente que bota camper numa picape, né? E quer saber o limite dela, né? Fazer o treinamento básico e saber o limite do carro e tal. E contrata um treinamento personalizado. Eles fazem isso também. Então, assim, eles treinam muita empresa, né, que trabalha em campo. Que precisa, né? Que o pessoal dirige só fora de estrada. Então, assim, eu indico para todo mundo o treinamento deles, porque realmente é muito bom. Né? E quando você fez o treinamento com eles, você tinha algum conhecimento de fora de estrada? Ou de 4x4 e por aí vai? Naquele nível, não. Nada? Não, zero. Eu acho que, assim, eu acho que o treinamento é muito importante para te trazer segurança, né? Você conhece seu carro, você aprende os limites do carro e te dá muita segurança. Né? Ou pelo menos, se você se meter numa enrascada, você sabe onde você está se metendo. Você sabia que você ia entrar numa enrascada. É tipo isso, né? Então, quando eu fiz o meu treinamento, para mim ficou muito claro que eu precisava preparar o carro para viajar sozinha, né? Do tipo de viagem que eu quero, que é de viagem fora de estrada. E aí eu comecei a viajar com o carro para ver quais eram todos os limitantes do carro, né? Em termos de segurança, principalmente, né? E da parte de resgate. Então, assim, a primeira coisa que eu identifiquei eu preciso de um guincho no meu carro, né? Para fazer um auto-resgate, se acontecer alguma coisa. Então, assim, foi a primeira coisa. E quer dizer, foi uma das primeiras coisas. A outra coisa esse carro é um carro baixo, com uma entrada de ar muito baixa. Que ela vai lá atrás do farol ali, desce bastante a entrada de ar da Compass. Né? Então, assim, a entrada de ar era muito baixa e é um carro muito baixo. Então, eram 2 questões que eu precisava resolver. Aí, lift de suspensão eu entrei em contato. snorkel. Exatamente. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a Yuri da OGZ,
né? Na época eu tinha uma amiga que também tinha Compass e também tinha interesse em ter o snorkel. Já tinha snorkel para Compass na época? Não, só tinha para Renegade. Tá. E aí a gente entrou em contato com ela e ela falou, não, cara, a gente faz, né? Vamos fazer. Eu só preciso do carro. Então ela foi, tirou todas as medidas e fez o snorkel, né? E ficou perfeito. Tanto que ela hoje, eu digo que eu vendo peças do Compass, né, que foram desenvolvidas para o meu carro no mundo inteiro, porque meu carro virou carro de vitrine, né? Você entra lá no Google e pergunta Compass modificado, vai sempre aparecer meu carro. Independente do país que esteja. Independente do país que esteja. Então, assim, já foi snorkel para Estados Unidos, Canadá, Itália, Índia. Então, assim, já tem snorkel pelo mundo. E o snorkel da OGZ é muito bom. É muito bom. Eu instalei também na Pajerinho TR4 e vieram instalar aqui, eu vi o cuidado da instalação, porque o snorkel ele tem que ter uma funcionalidade muito boa, né? Você tem que jogar a entrada de ar pro motor lá para cima. Lá para cima. Então, até a instalação dele e uma manutenção também a manutenção é importantíssima. É importantíssima para garantir que ele está vedado. Senão você tem um negócio que não funciona. Não funciona. Né? Então, assim, eu já fiz manutenção no meu, sei lá, uma vez por ano, mais ou menos. Principalmente quando eu desmonto a frente do carro para fazer alguma manutenção, eu peço para fazer a revisão do snorkel para evitar que tenha acontecido alguma coisa, né? Então a Yuri desenvolveu o snorkel para Compass por conta da K Brasil. O lift que você queria colocar já tinha para Compass? Não tinha para Compass, mas eles já estavam liberando para Renegade. Como é mais ou menos o mesmo carro... Não foi difícil de desenvolver. Não foi difícil de desenvolver. E aí eu continuei as minhas viagens, né? E eu precisava do guincho, né? Era uma coisa que para mim era... E o fato do carro ser muito baixo, eu queria colocar proteções embaixo, proteções extras embaixo. De cárter, câmbio, tração. E no meio do caminho, o que aconteceu? Eu acabei tendo a oportunidade de fazer um evento para Jeep, né? Com um grupo de amigos. Para a marca Jeep? Da marca Jeep. Pô, né? Como que é fazer um evento para uma marca? Então, é uma história meio engraçada, né? Porque, não sei se você se lembra, mas tinha um negócio de um jantar nas alturas, chamava Dinner in the Sky. Que é um guincho que sobe com uma mesa. Uma mesa. Sobe com uma mesa. Sei lá, acho que era 8 ou 10 pessoas. Eu lembro disso. Então, eu fui convidada para um evento desse com uma amiga. E foi ali no Morumbi, né? Num espaço que estava... O terreno estava descansando para uma construção. Né? Estava num período de descontaminação, vamos dizer assim. E o guincho estava ali, fizeram esse negócio do Dinner in the Sky. Algumas empresas, foi um convite de uma joalheria, né? Contratou esse para agradar os clientes e fazer uma média. Pois é, e eu fui. E nessa a gente viu o terreno, aí essa minha amiga gostava de fazer, ela tinha um Compass também, gostava de andar e tal. Vamos propor a Jeep de fazer uma... Vocês tiveram a ideia lá no jantar? Tipo, lá em cima, olhando pra baixo, nossa... Porque o terreno era enorme, que terreno bom! Não, na verdade, assim, o terreno estava enorme, aquele monte de areia, assim, viu assim, puta, ia ser legal botar o carro aqui. Sabe aquela história? A pessoa tá lá em cima, só nossa, olha que legal que ia ser botar o carro ali, né? E aí a oportunidade surgiu, a Jeep topou. Vocês que apresentaram a ideia para a Jeep? Vocês que procuraram a marca? Porque o gerente da construção disse que cederia o espaço, né? Mas que teria um prazo, porque eles iam começar... Isso era novembro, alguma coisa assim. De que ano que era isso? 2018. Tá. E aí... E ele ia começar a construir em março, alguma coisa do tipo. Tanto que lá teve um evento da Land Rover e teve um evento da Jeep. Da Jeep. No mesmo terreno. E aí a gente teve essa oportunidade, acabei conhecendo muita gente da Jeep, né? Foi o primeiro Arena Jeep, foi o primeiro evento off-road dentro da cidade, naquele estilo, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente na Jeep, e o pessoal, na época, o meu primeiro Jeep, o meu primeiro Compass, é um Longitude, que não é o mais voltado para off-road, né? Sim. Então era um Longitude, 4x4 diesel, mas era um Longitude.
Ele não tem os acabamentos e tal? Ele não tem algumas gancho. proteções, não tem a ancoragem. E aí... E a suspensão do Trailhawk também é uma suspensão mais reforçada, né? Ela é mais alta ou ela só é mais... Ela é ligeiramente mais alta. É ligeiramente mais alta. Tanto que ela é um pouquinho mais alta também do que o Renegade. E aí, ele falou assim, não, você precisa comprar um Trailhawk, você precisa comprar um Trailhawk. Aí ele falou assim, não, a gente conversa, vamos ver, eu consigo, vejo lá com um dos nossos vendedores para ver se consegue um preço melhor e tal. Então surgiu a oportunidade de comprar um carro zero para fazer a preparação. Te deram uma condição melhor, pelo menos? Me deram uma condição melhor de compra. Então, valia a pena comprar um outro carro para montar. Sim. E aí eu comprei, que é o que eu montei, né? Aí eu comprei esse carro e quando eu já comprei ele, assim, eu tirei ele da concessionária e levei ele para envelopar, porque ele era preto. Eu falei, ele vai ficar todo arranhado. Pra riscar é fácil. Então eu tirei ele da concessionária e levei ele para envelopar. Eu não fiquei uma semana com o carro. Foi direto, né? E aí, eu envelopei o carro, levei para Yuri instalar o snorkel. E aí, o que acontece? Quando veio o evento, eu falei, putz, não vou instalar. O snorkel ficou pronto nesse inteirinho. Eu falei, pô, não vou instalar no carro. Vou esperar um pouco, ver se eu vou comprar mesmo o outro, já instalo no outro. E assim eu fiz. Então, a sua primeira, a Longitude, não teve nenhuma modificação? Não, ela é zero modificação. É mesmo? Ela é novinha, assim, hoje ela tá com 40 mil, eu acabei não vendendo o carro ainda. Você tem ela até hoje? Você já foi picada pelo bichinho do carro. Você mantém o seu carro que você não modificou, você vai num jantar daquele lá de cima e fica olhando pra baixo e vê, nossa, que lugar legal de colocar o carro. Você já foi picado pelo bichinho automotivo. Eu acho que assim, principalmente quando você faz o treinamento, é um negócio que é um caminho sem volta, sabe? Então você fala assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comprei o outro Compass e comecei a preparar ele, né? Então, envelopei e botei o snorkel. Certo. Eu falei, bom, agora eu preciso achar alguém que embarque na minha loucura de preparar o carro, né? Eu preciso de base de guincho, eu preciso de proteção. Ali você já sabia tudo o que você precisava também, né? Sim, eu tinha uma listinha. Você já tinha um conhecimento do treinamento, já tinha uma pré-experiência, você sabia o que você precisava. E você sabia também que não tinha no mercado. Sim, eu já tinha pesquisado. Tanto assim, na verdade, eu comecei a pesquisar e o snorkel não tinha no mercado. No mercado mundial não existia o snorkel pro Compass. Certo. E aí eu fui direto na Yuri e ela topou fazer o snorkel. E eu falei, bom, vou ter que arrumar alguém, Yuri, para fazer as outras coisas. E aí eu comecei a pesquisar e um amigo meu, né, que eu conheci no Instagram, olhando na verdade, ele me conheceu pelo Instagram e aí a gente acabou fazendo algumas viagens juntas. E aí ele tinha para-choque Pena. Ele falou, cá, fala com ele, porque ele é muito bom. E realmente... Que carro que era dele? É uma Dakar. Uma Dakar, tá. Uma Dakar. E aí ele falou assim, cá, olha... E assim, eu olhei para-choque, eu ia nos eventos de encontro de off-road... Só pra ver para-choque. Pra ficar olhando os carros. Então assim, eu olhei os para-choques, suporte, rack, de tudo que era carro. Não importava o modelo, eu queria olhar solda, eu queria olhar dobra... espessura de chapa, então assim, olhei tudo. E o dele, de fato, era o que tinha a melhor chapa, a melhor dobra, a melhor solda. Te conquistou. Ali a Pena Off-Road te conquistou. Me conquistou. E aí, eu liguei na Pena e falei assim, então, eu tenho um Compass e eu queria preparar ele. Aí, primeiro, eu acho que eles acharam que era brincadeira. Mas uma Compass? Eu falei, vocês fazem, né? Eu tô precisando de uma base de guincho, eu quero fazer rack, preciso fazer umas proteções. Você vai ter que trazer o carro aqui. Pena, a gente tá em São Paulo, Pena fica quase 500 quilômetros daqui. 480 ele vai pedrar. Eu falei, não tem problema. Aí eu acho que o cara falou, bom, ela tá mesmo afim, né? Aí a gente marcou uma data, acabou que a gente teve que postergar essa data, o Pena teve algum problema, o menino me avisou, e aí eu fui, sei lá, 15 dias depois. E foi engraçadíssimo. Na época, o Pena só tinha um galpão, né? Ele era bem menor. E a primeira
visão minha e dele, né, foi engraçada, porque ele olhou, o carro era zero, era uma mulher, né, com SUV, que não é o padrão dele, ele faz muita picape, né, muito carros Jeep, muito... carros mais brutos, né, Sim. Então era uma mulher com um carro zero, com SUV, e eu olhei pra ele e falei assim, nossa... Não é possível que esse menino novo consiga fazer um para-choque tão bom, entendeu? Vai conseguir fazer meu projeto e tal. Então, assim, esse foi o primeiro encontro. E quando eu cheguei... Os dois desconfiando um do outro. Exatamente. O primeiro encontro foi esse. Foi assim, um negócio bem desconfiado. Aí ele virou pra mim e falou assim, então, mas pra gente ver isso aí, né, que você tá querendo fazer e tal, eu vou ter que desmontar seu carro. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas seu carro é zero. Eu falei, tudo bem. Aí ele começou a desmontar o para-choque do Combo, você sabe, né? Tudo de presilha. É tudo presilhinha plástica, clac, clac. Tipo, você vai abrindo ele assim. Quando ele começou, clac, 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 eu falei assim, nunca mais eu vou conseguir sair daqui desse carro. Pô, mas era só um para-choque. E aí eu sei que a gente foi, era pra eu passar um dia lá. Ele falou assim, você não consegue ficar mais um dia pra gente poder medir tudo e tal? Eu falei, não tem problema, eu fico mais um dia. Eu acabei ficando 2 ou 3 dias na primeira vez que eu fui. Aí a gente fez o hack em papelão. O hack que eu queria em papelão. A confiança já foi aumentando, né? Né? Porque foram 3 dias ali junto, né? Mede aqui, mede ali. Vou fazer assim. Aí sentava no computador e desenhava e tal. Então, assim, a primeira coisa que a gente desenvolveu para o carro foi a base de guincho, né? E a gente desenvolveu uma base de guincho que dava para usar com para-choque original. Então, assim, depois que a base de guincho ficou pronta, eu instalei o guincho, eu comprei o guincho com ele, né? A gente instalou o guincho. Eu fiquei usando, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio, 2, com o para-choque original. Top. Não tinha problema você pensar em fazer um para-choque de ferro por conta do guincho. Não precisava. Já estava instalado, já tinha resolvido. Não precisava. Foi uma coisa que eu fiz depois porque eu queria. Tá. Né? Mas no para-choque original, estava perfeito. O legal da Pen Off-Road, a galera já deve ter visto o podcast que a gente gravou aqui. Se não viu, eu convido muito vocês a assistir, porque ele conta toda a história. É que ele gosta exatamente do desafio de criar coisas novas, né? Sim. Tipo, você vai com um projeto maluco, mas ele quer fazer porque ele quer criar coisas novas, ele quer aumentar o portfólio de produtos. E aí, quando ele viu que eu realmente queria as coisas, e assim, eu mostrei pra ele que eu precisava, né? Eu falei pra ele, eu preciso de um guincho porque eu viajo sozinha, eu preciso ter condições de fazer um autorresgate. Né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô pedindo. Ô, Kai, então eu vou pedir só pro pessoal, ó, olha pra aquela câmera e explica o que é um autorresgate. Por que você precisa de um guincho para um autorresgate? Explica pra galera. Então, basicamente, o guincho me tira de situações que eu coloque o carro numa situação ruim. Sei lá, eu atolo o carro num atoleiro de lama, né? Bem ou mal, se eu tiver um guincho, uma árvore, tá resolvido o meu problema. Né? Então, é muito atoleiro, né? Praia até dá em algumas situações, né? Tem aquele lance da gente, enterra um pneu e tal. Tem uma âncora, tem um modelo de âncora também que você enterra, né? Então, assim, dá para fazer, mas praia eu prefiro a prancha de desatolagem para fazer o resgate. Mas, basicamente, é para te tirar de situação ruim, né? Então, assim, com um guincho, eu ouso dizer que você tem 90% do problema resolvido, né? Um guincho funcional, você sabendo usar, né? Sabendo colocar ele, porque o lance do resgate é todo esse. Não basta você ter o equipamento, você tem que saber usar, né? Em que situação usar. Aonde prender, aonde ancorar. Ter a segurança de que não vai arrancar uma árvore, não vai... Eu já vi a gente olha na internet, tem vídeos... Jogar uma árvore pra cima do carro. Uma árvore pra cima do carro, um mourão, né? Que eles acham que só porque o mourão tá enterrado ele aguenta puxar, né? As pessoas esquecem que quando o carro tá atolado... Ele pesa muito mais, né? Ele deixa de pesar 1,8 toneladas e passa a pesar 2,5 toneladas, 3, né? Então, assim, até o dimensionamento do guincho a gente sempre faz... pensando pelo menos 1,5 vezes o peso do carro, porque numa situação que o carro vai estar atolado. Sim, não é que você vai estar puxando o carro no plano, bonitinho, que é leve. Agora coloca em terra as 4 rodas do bicho. Vídeo que aconteceu comigo no domingo, né? Que eu precisei de 6 toneladas para tirar 2 da areia.
A gente vai falar disso, mas vocês veem como quem tá pensando em fazer viagem um pouco fora de estrada, talvez o guincho seja um dos primeiros recursos, né? Eu acho que sim. Eu acredito que... E, assim, o guincho é muito legal, mas é uma coisa muito perigosa, né? Porque acidentes com guincho acontecem com mais frequência do que a gente sabe, né? Alguns acidentes são fatais, né? Porque, principalmente quando se usa cabo de aço, né? Ele chega a estourar o cabo e aquilo vira um chicote, né? Vira um chicote. Um né? chicote de aço, né? Um chicote de aço. Então, assim, existem alguns vídeos na internet bem feios, né, de acidentes com guincho. Então, guincho é muito legal, mas você tem que saber usar. Tem que saber usar e guincho necessita de manutenção, né? Então, a manutenção do carro e dos equipamentos é muito importante, né? E eu sou muito chata com isso. Tem que ser. Né? Segurança, né? Porque a tua saída do atoleiro ou o teu percurso completo vai depender do carro, dos equipamentos. Se você não tiver manutenção também, você já tá totalmente errado. Não, e as pessoas acham que, não, eu tenho um guincho, eu tô salva. Não, você tem que saber usar, o guincho tem que estar com manutenção, as coisas têm que estar em dia. O snorkel, você tem snorkel? Uma das coisas que a gente faz nessa última viagem mesmo, a gente perguntou para os clientes, todo mundo tá com snorkel funcional? Né? Porque o snorkel pode estar lá, mas ele pode não estar vedado. Sim. Corretamente. Ele não estando vedado, o carro vai beber água, né? Então, assim, ter o equipamento e estar com ele funcional, com manutenção em dia, é extremamente importante. É segurança, né? Ô, cara, você fez agora você colocou uma coisa, a gente perguntou para os clientes. Por que clientes? Você organiza mais eventos fora aquele que você organizou da Jeep? Na verdade, hoje, uma das coisas que eu faço é apoio e expedição, né? Na verdade, essa brincadeira de apoio em expedição começou porque eu vi em fazer apoio a possibilidade de ter a experiência que eu precisava para viajar sozinha, né? Que é muito diferente de você... Puxa o mic pra tua frente. Puxa mais, puxa... Aí, agora fica melhor. Então, assim, eu vi no apoio a chance de ter a experiência, né, de coisas acontecerem próximas a mim para eu aprender. Sim. Né? Pessoas que se distraem, caem num buraco, pessoas que atolam, né? Então, assim, o apoio me deu a chance de aprender sem ter que acontecer comigo. Mas, na verdade, você achou alguma coisa que você ia usar os recursos que você tinha aprendido na prática. Então, assim, eu comecei... Sem você ter que passar pelo perrengue, né? Até para você aprender, né? Porque na hora que eu estiver no perrengue, eu já sei o que fazer, né? Então, assim, fazer apoio... E eu gosto de ajudar, né? Eu sou do tipo da pessoa que, se eu vejo alguém na rua trocando um pneu e não consegue trocar o pneu sozinha, eu paro o carro e troco o pneu para a pessoa. Já aconteceu várias vezes. Então, assim, eu gosto de ajudar e era uma coisa que ia somar muito para minha experiência para fazer a minha viagem sozinha. Era um estágio. É o meu estágio. Era um estágio. E aí eu comecei fazendo isso como hobby, né? Hoje... eu trabalho com isso, né? Eu faço apoio, não só em expedição, mas em evento esportivo. Quem que te procura para fazer esse tipo de apoio? Normalmente empresas que fazem passeios e expedições 4x4, né? Essa é a maior gama de pessoas que me procuram. E nos últimos tempos, muita gente que faz evento esportivo, né? Corrida de montanha, né? Hoje eu tenho um carro que está bem equipado, né? E dentro das habilidades que eu me propus a ter para fazer minha viagem sozinha, uma delas foi a parte de primeiros socorros. Né? Então, eu fiz um treinamento de primeiros socorros e resgate em área remota, né? Que é muito diferente do primeiros socorros que a gente tem em área urbana. Sim. Né? E eu comecei a ter convites pelo fato de ser socorrista de área remota. Né? Então, assim... Eu tenho um carro mega equipado que chega mais próximo e eu ainda sou socorrista. Você é completa, né? Então, assim, faz todo sentido. É um pacote completo. O carro tem rádio, então facilita a comunicação, né? Então, assim, eu já fiz evento para Decathlon, já fiz evento... Para Decathlon? Para quê? Para agradar cliente também? A Decathlon, não sabia nem que a Decathlon fazia algum tipo de evento desse? Então, eles estão começando a fazer uns eventos que eles chamam de Expedição Decathlon. Né? Eu não sei quantos que eles vão fazer, mas eles fizeram tem umas 2 ou 3 semanas.
né? Foi subir a Pedra Grande, lá em Atibaia. Sim, né? aqui pertinho de São Paulo, dá 1 hora daqui lá. E aí eu fiquei de apoio em cima, né? Com a comunicação com os guias, então tinham vários guias, eram acho que 15 influencers subindo, com a Areta, que fez o Everest, né? Então era ela puxando com vários guias, um grupo de, acho que eram 15 influencers. Peraí, deixa eu entender como é que foi esse evento. O pessoal tá subindo como? A pé ou de carro? A pé. A pé. E eu subi de carro para estar lá em cima, para garantir a comunicação. O carro de apoio. O carro de apoio. Se alguém se machuca e tal, tem que ter um carro aí para... E manter a comunicação, né? Sim. Por exemplo, um dos participantes não conseguiu chegar lá em cima, né? E um dos guias era o que a gente chama de fecha-trilha, né? Em evento que é esportivo, o último. Todo evento esportivo tem o fecha-trilha, né? E o fecha-trilha estava com essa pessoa que ficou mais para trás. Como a gente tinha comunicação de rádio com todo mundo, né? Os guias comigo, ele avisou, não vou subir, eu não vou chegar ao cume. Porque tem uma pessoa. Porque ela tá cansada e eu vou descer já direto com ela. Então a gente não fica ninguém perdido na trilha, né? Tem sempre a comunicação. E aí ele desceu com ela, ele chegou lá primeiro que os outros, mas eu já tinha voltado, né? Então quando ele chegou, eu já estava lá esperando. E então assim... Mas acontece algumas coisas de erradas num tipo de evento desse que a empresa organiza? Você tá na natureza, né? Não, mas eu tô dizendo, existe uma organização boa de quem tá, da Decathlon, por exemplo, de organizar isso daí? Então, hoje em dia, pelo menos quando eu pego algum evento desses, eu passo uma série de orientações, né? Eu faço uma série de questionamentos antes, né? Para ver se a pessoa cercou... Porque, assim, a gente está na natureza, tudo pode acontecer. Então, para saber se quem está contratando sabe o que esperar, né? O que esperar. Então, assim, muita coisa... até com a Decathlon mesmo, a gente teve algumas reuniões antes. Então, assim, eu levantei uma série de pontos, né? Que eu acho que a gente podia cercar para não ter problema. E aí eles providenciaram o que a gente necessitava, né? Então, tipo, uma coisa boba. A gente fez a subida de dia, todo mundo viu o pôr do sol e ia descer. Certo. Né? Então eu comentei, pessoal, olha, então na mochila de todo mundo, né? Porque tem que ter lanterna, tem que ter, pelo menos os guias têm que ter um cobertor de emergência, entendeu? Então, assim, tem umas coisinhas que a gente sempre faz uns acertos, né? A quem já está mais habituado com um perrengue maior, sim, né? Eu acho que eu fiz uma das trilhas mais difíceis que a gente tem hoje no Brasil. Qual que é? Subi o Pico da Neblina. O Pico da Neblina fica ali no Rio, né? Não, ali é Agulhas Negras, perdão. Onde que é Pico da Neblina? Pico da Neblina fica na Amazônia. Amazônia, né? Divisa com o Acre. Divisa com a Venezuela. Venezuela. Olha, eu tô bem localizado. Então, eu subi o Pico da Neblina com os Yanomamis, guiada pelos indígenas Yanomamis. O Pico da Neblina ficou quase 20 anos fechado. Sem ninguém, sem poder ter acesso. Subi porque o que acontece? No passado, estava começando a acontecer sequestro de turista, né? De montanhista que estava subindo o pico. Tanto por parte dos garimpeiros, quanto por parte dos indígenas, numa de forçar o governo a tomar uma atitude com relação ao garimpo na região. Então, certo. O governo, ao invés de tomar uma atitude, fechou. Né? É uma área que é de proteção indígena e proteção ambiental, então ela tem dupla proteção. Então, você tem a área de parque e mais o fato de ser área indígena, né? E eles fizeram um projeto muito legal, que é para incentivar o indígena a trabalhar com o turismo e sair dessa rota de garimpo, porque eles se viam obrigados a trabalhar no garimpo. Sim. Né? Era falta de opção. É falta de opção. Hoje existe opção. Hoje existe opção. Então, eles fizeram um projeto casado, IBAMA, ICMBio, FUNAI, para subir com montanhistas em existem 2 empresas de turismo cadastradas nesse projeto. E eles organizam de tempos em tempos subidas de turistas no Pico da Neblina. É uma trilha de 9 dias. Porra! 9 dias? Você caminha... não é subida direto, você caminha em crista de montanha, então você sobe e desce, é a Serra do Imeri, né? E no dia de cume, você sobe 1.000 metros e desce 1.000 metros.
Porra. É um dia tenso, né? Todos os dias são tensos, porque é mata muito fechada, né? E tem dias que você caminha o dia inteiro com lama no joelho, é área meio pantanosa, né? Eu subi com um grupo de gente que tinha muita experiência em subida de montanha, tinha gente que tinha feito base do Everest, Aconcagua, Kilimanjaro, e todo mundo sofreu. E você já tinha alguma experiência de montanha, não? Eu já tinha feito só a bandeira, que são 7 quilômetros. E foi assim, eu subi junto com a Sônia Bride, então tem uma reportagem no Fantástico dessa subida, porque foi uma das primeiras depois da reabertura. Dá pra colocar o link, né, Fernanda? Eu vou colocar o link, então, dessa reportagem aqui embaixo também pra galera ver. E é assim, é uma experiência muito forte em termos físicos, né? Que você leva o seu corpo ao limite em termos de cansaço. Você passa 9, 10 dias molhado, porque chove várias horas do dia. A umidade é muito alta, então é um ar pesado de você respirar, né? Sujo de lama, você só toma banho de rio gelado, você dorme em rede. Lá falam que no inverno chove todo dia e no verão chove o dia todo. É bem isso, né? Então, assim, é uma experiência muito forte, tanto para o físico quanto para o emocional. Muita gente não aguenta. Tanto que eles dizem que a média de cume, que é o que o montanhista chama, né, de chegada ao topo, é em torno de 70%. 30% fica no caminho. Fica no caminho. O meu grupo foi 100% de cume, mas não é o padrão. Né? Então, assim, foi uma experiência muito forte, muito legal. E te deu uma vivência absurda, né? Não, e vale para tudo, né? Você começa a olhar tudo diferente, né? Até o off-road, porque você... É o que você tem que lembrar o tempo todo, né? Você tá na natureza, você tá exposto a tudo o tempo todo, né? A gente, num evento esportivo, por exemplo, a gente cerca ao máximo o que pode acontecer e como que você vai agir se determinadas situações acontecerem. Mas você tá na natureza, que foi o que aconteceu comigo esse final de semana. Eu tô na natureza. Eu já fui à Ilha Comprida, sei lá quantas mil vezes. Um monte de vezes e nunca tinha acontecido isso, né? E aconteceu. Então, assim, é uma coisa que te faz você lembrar, assim, na natureza quem manda é ela. Você tá ali, você tem que se adaptar a ela, né? E você vai, no caso do carro, a gente tem que preparar o carro um pouco mais para cercar os problemas, mas não garante que não vai acontecer. Então explica melhor pra gente, Cá, o que aconteceu nesse fim de semana, porque a Compass tá lá embaixo. Inclusive eu vou gerar conteúdo dela, tá? Porque ela virou... De novo, né? De novo. Agora mais conteúdo. Agora ela virou um criador de camarão. Então a gente vai ter bastante conteúdo. Mas o que aconteceu? Então, o que aconteceu, a gente estava... Na verdade, o passeio, né, com os clientes já tinha quase que acabado. A gente já estava retornando. E eu fui atravessar um rio desses que chega no mar. E aquela água de mangue, aquela água cor café, né? Coca-Cola, né? Parece uma Coca-Cola. E todo mundo passou, eu era a última e eu fiquei. Fiquei por quê? Porque, sei lá, eu passei meio metro mais pro lado do que o último carro passou. Tinha passado. E eu peguei um buraco com aquela areia movediça, né? Então, na hora que o carro entrou, o carro já baixou e encostou o peito no chão. Dentro da água. Dentro da água. Só que, infelizmente, a maré estava na subida. Né? Então, a água foi subindo e você não saiu do lugar. A água foi subindo. Primeiro a gente tentou puxar o carro para frente com um troller. O carro não mexeu. Nem mexeu? Nem mexeu. Nem mexeu. Pô, um troller tem força pra caceta. Nem mexeu a Compass. Não mexeu. Não, e tem 3 toneladas. Sim. Né? Meu carro hoje equipado, ele deve estar com 2 toneladas e 100. Tá. Né? É um carro mais pesado. Não mexeu o carro. Aí a gente optou por puxar por trás. Aí primeiro a gente tinha pensado em ancorar o troller com outro carro. Mas aí como tinha mais um troller com guincho, eu falei, não, tem 2 ganchos atrás, vamos puxar. Com os 2 ganchos? Com os 2 ganchos. Se não fosse isso, não tinha tirado. Então o pessoal teve que passar por volta de você, voltar, né, pro outro lado e conseguir resgatar com 2 trollers com 2 guinchos. E um dos guinchos quase derreteu.
Ele esquentou muito. E um guincho de um Troller é um guincho de 17 mil libras, não é? Não, normalmente é 12 mil libras. É 12 mil? É o padrão. É picape que o pessoal coloca 17 mil? Então, hoje em dia é difícil alguém colocar os 17. Então, o padrão é 12, né? 12 mil libras. Faz a conta aí, divide. Quanto é a libra, Fernanda? Acho que dá 4 toneladas 4 e meia, toneladas né? e pouco, Isso daí. E aí, precisou de 2 para conseguir. Foi suado, assim. E o carro? Como que o carro saiu? O carro saiu molhado, cheio de camarão dentro, e a Tony Mac vai ter que dar um jeito. Vocês vão acompanhar o conteúdo disso que a gente tá falando, tá? O freio travou. O freio de mão que é elétrico, né? O carro não apagou, né? Mas não apagou por quê? Porque eu tenho snorkel. Sim. Tá? Então, porque exatamente foi o lado da entrada de ar. Foi o lado direito que afundou. Foi o lado da entrada de ar do carro. Então, o fato de ter snorkel salvou o motor. Se não tivesse, você já tinha bloqueado o motor ali, né? Sim. Mandou aqui, ó, 12 mil libras dá 5.443 quilos. 5 toneladas e meia. Eu achava que era 4,5, então é 5,5. 5,5. E depois que eu saí, ele começou a dar alerta de verificar airbag, né? Mas basicamente foi isso. Eu voltei com o carro rodando normal, sem problema. E tal. Quanto tempo você ficou dentro d'água? Um pouco mais de 1 hora. 1 hora? Sim, com o carro ligado e tentando sair. Porra, então não foi um perrenguezinho mais ou menos, foi um perrengão mesmo, né? Foi perrengão, porque a água tava subindo. Se vocês estivessem somente em 2 carros, ia ser difícil bem mais difícil de sair. E a gente usou os 2 guinchos e as pranchas de desatolagem para conseguir tirar o carro. Então dá uma olhada, pessoal. Quem gosta de fazer esses passeios expedição, toma cuidado onde vai, porque praia geralmente tem essa questão de ter... eu também já quase perdi, tava contando pra cá, quando eu era moleque, eu quase perdi a D20 do meu pai. Porque a maré, quando ela baixa, tem um pedaço da praia que fica tipo uma areia movediça, né? Quando vai se mexendo com os pés ali na beira da água, o pé vai afundando. E eu quase perdi a D20 assim. Então, se você for pra região de areia e praia, tome muito cuidado por conta da areia e por conta também de subida de maré. De maré. Maré é o que mais pega carro, né? Principalmente ali naquela praia, você conhece a praia? Sim. Sobe mesmo. Né? Tirando o pessoal que vai pro litoral e quer descer o jet ski com um Camaro lá dentro da água e tudo. Não. A maré é o que mais pega carro. É o que mais pega carro. Então, assim, dentro do esperado, eu acho que o carro saiu muito bem, porque é um carro que tem muito eletrônico. Sim. Né? Então, podia ter dado muito ruim. Muito pau e muita coisa. Muito é que os módulos dela também são mais altos, né? Eu tô lembrando ali, módulo de injeção, tudo. Tá quase que em cima do motor, né? No painel corta-fogo. Sim, ela tá bem em cima. Na verdade, eu fiquei com medo desses módulos no dia anterior, quando a gente atravessou os alagados. Que a água chegou lá em cima? Porque na travessia de alagados, os alagados estavam muito cheios. E por mais de uma vez, a água cobriu o motor. Né? Cobriu o capô do carro e chegou a bater no vidro, assim. Tanto que eu saí com plantinha ali no limpador de para-brisa, entendeu? Então, assim, eu fiquei meio tensa. Tiveram uns 3 ou 4 pontos que... Mesmo... E eu ando... Se você acompanhar, pegar as minhas travessias de rio, eu já peguei o jeito. Eu vou só empurrando a onda. Tá. Né? Então, velocidade constante, só empurrando a onda. E mesmo assim, cobriu o capô e bateu no vidro. Se vocês quiserem acompanhar mais de perto, eu vou deixar marcado aqui embaixo também as redes sociais da Cá Brasil. Porque tem expedição sempre, né, que você tá fazendo? Sempre. Você faz o quê? Uma por mês? Pelo menos uma por mês. Pelo menos uma por mês. E você mostra o que tá acontecendo ali nos stories, no dia a dia, na rede social? Mostra. Às vezes não no mesmo dia, por conta de sinal de internet, mas eu sempre mostro. Então começa a seguir aí, Cá Brasil com Cá Z. Brasil com Z. _ Overlander. Eu vou deixar marcado aqui pra vocês o Instagram, pra vocês começarem a marcar. Cá, contando isso tudo do carro, que eu vou mostrar depois no vídeo, ela tem um apelido carinhoso, alguma coisa? Todo carro é batizado, geralmente. Sim, os Jeeps são batizados, né? Todo mundo põe nome no Jeep. Não é só Jeep, eu tenho nome em todos os meus carros. Sim, mas
no meio off-road, quase todo mundo põe nome nos Jeeps, né? Inclusive, escreve o nome no paralama do carro, né? Normalmente você olha, os Jeeps têm, né? O nome no paralama. E o meu também tem. Qual que é o nome da Compass? É o Over King. Over King. E não fui eu que dei esse nome. Ah, não? Não, foi um amigo meu que deu esse nome pro carro por causa de eu estar montando um carro de Overlander. Então ele virou o Over King. Porque ele era dirigido por uma Queen. Por uma Queen. Legal, gostei da ideia. E se a gente listar todos os acessórios que ele tem, o Over King, o que temos? Nós temos... Uma Compass preparada 4x4, apelidada de Over King. O que ela tem de acessórios? O que ela tem de acessórios? E modificações, não só acessórios. Para-choque dianteiro e traseiro. Certo. Guincho. Proteções inferiores, eu tenho várias. Além das que já vem no carro, porque o Trailhawk já vem com algumas proteções, tipo proteção de tanque, né? E tal. Então ele tem proteções inferiores. Eu tenho um rock slider. Eu tenho um rack de teto com barra de LED. Eu tenho um suporte de step. Meu step é para fora do carro, para facilitar a troca numa situação ruim, né? Que as situações que eu me coloco são sempre piores do que um asfalto. Sim. Né? Então tirar um step de dentro do carro é sempre mais complicado. Fora que, como eu botei pneus mais parrudos, né? Um pneu AT maior e tal. O step nem ia caber na bacia do step, né? Então, eu acho que até caberia, né? Mas ele é pesado, né? Ele é um pneu bem mais pesado do que o original. Sim. Então, assim, força não é muito a minha, né? Então, ele tá do lado de fora, numa posição melhor, para mim é sempre mais fácil. Então, tem os pneus, né? Eu coloquei uma escada de acesso ao rack para facilitar quando eu tô sem a barraca de teto, arrumar as coisas no rack. Eu tenho uma barraca de teto. Eu coloquei um ponto a mais de ancoragem no para-choque traseiro, que o Compass vem com um ponto. Só. O meu tem 2, o que facilitou muito o meu resgate nesse final de semana, o fato de ter 2 pontos na traseira. Vamos lá, eu tenho o rádio PY no comunicação. Carro, de comunicação. Eu tenho um comunicador via satélite, que é o Spot, que é muito usado para quem pratica montanhismo, né? Muita gente no mar usa o Spot. É o que? É um celular via satélite? Ele não é um celular, ele só faz comunicação de mensagem. Eu tenho o Spot X, então ele manda mensagem, ele faz o tracking, então eu posso botar ele para ficar de tempos em tempos mandando a minha localização e mandar um link para uma pessoa para ela acompanhar onde é que eu tô. Né? Eu faço muito isso com meu filho quando eu tô viajando em áreas mais remotas, porque aí ele já sabe mais ou menos, minha mãe tá aqui, minha mãe tá ali, e eu faço com ele. Ele foi fazer uma travessia agora. Aí todo dia à noite ele me mandava a localização para eu saber onde ele estava, né? Então, assim, é bem legal por isso. E o Spot, no meu caso, como eu ando sozinha, é um recurso de SOS. Né? Ele tem um botão de SOS que ele manda a informação de localização. Pânico. Botão de pânico. Por uma central de resgate da Spot, né? E... normalmente a Spot devolve uma mensagem perguntando qual é a situação, até para eles mandarem um resgate adequado, né? Eu nunca precisei, graças a Deus, espero nunca precisar. É igual seguro. É um tipo de coisa que é bom ter, mas é melhor não usar, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca usei o SOS, mas eu sei que ele funciona. Eu tenho amigos que já precisaram usar e funcionou. Mas é para isso. Eu tenho um GPS Garmin Overlander, que é um telão de GPS. Eu acho que é o maior GPS, a maior tela de GPS que tem é a do Garmin. O carro tem um pedal para tirar o delay, né? Ele tá remapeado Stage 2. Então tem alguma coisa de performance também. Eu já sabia, né? A gente andou junto com o carro, vocês vão ver no vídeo ainda que a gente andou, mas eu queria chegar nesse ponto. Ele tem uma preparação também levezinha ali de motor. Sim, na verdade, foi um presente
né? A SFI, o Medina, me deu de presente ano passado, antes do Rally dos Sertões. Que ano passado o Rally dos Sertões foi o maior rally do mundo, né? Em quilometragem... Quantos mil quilômetros deu? Pouco mais de 7. De rally, né? A gente está falando de quem está correndo, não de quem está fazendo apoio. Eventualmente, a gente até anda mais. Fora que eu tive que ir para o sul e tive que voltar do Nordeste, né? Do Norte, né? Porque terminou no Pará. E meu carro tá muito pesado, né? Eu coloquei muita proteção e tal, não adianta. Eu ganhei de um lado e perdi de outro. Do outro. Perdeu performance, perdeu torque, esse tipo de coisa. Então, o meu carro estava muito pesado e aí a gente decidiu, né? A SFI me deu de presente o remap e eu remapeei o carro vai fazer um ano. O carro tá remapeado. E ele tem um barulhinho também bem característico, né? Então, quando você faz o Stage 2, você tira toda aquela parte de EGR, DPF, né? Sai arrancando catalisador, tudo. E aí ele fica barulhento. Não, e tem um barulho bem característico. Você acha, você não fala que é um 4 cilindros. Você não fala que é um diesel 4 cilindros. Tem um barulho forte e não é um barulho alto, né? Não. É um barulho gostoso. O pessoal que acompanha os vídeos vai poder ver a gente andando junto e dando uma aceleradinha aqui, que o carro é gostoso de andar. Sim, ele é bem gostoso. Ficou bem forte, né? Parece carro de arrancada. Parece carro de arrancada. E você já teve algum problema com equipamento? Equipamento que você... Garmin, guincho, tipo, que você precisasse assim? Não, eu sou bem chata com o negócio de manutenção, né? Eu troco cabo de guincho a cada 2 anos, porque eu uso cabo de Kevlar, não uso cabo de aço. Por conta de peso ou por conta de segurança? Quer dizer, peso principalmente, né? Porque, assim, até nisso a gente se preocupou muito em respeito ao projeto, né? Eu coloquei peso na frente, colocando para-choque, colocando guincho. O cabo de aço pesa muito, né? Então, o cabo de Kevlar é um cabo mais leve. E aí, em contrapartida, eu peguei e botei o step para fora para fazer um equilíbrio do carro, para ele não ficar com a frente mais pesada que a traseira. Exatamente. Então, eu botei o step para fora, botei na traseira e ele ficou mais equilibrado, né? Mas o cabo de Kevlar é um cabo que eles não dizem que você precisa trocar, mas eles sugerem que a cada 2 anos, quem faz uso constante do guincho, e você troque. Como o cabo. É um cabo que pega água, né, ali na frente, não tem jeito. Ele não está exposto ao tempo. É um carro que não deve ficar exposto ao tempo. Então, se você tem um guincho fora do carro, em teoria, você deveria usar um cabo de aço. Tá. Né? E ali, quando a gente gravou, a Pena ainda fez fica exatamente atrás da placa e fez um levantado ali para proteger o guincho, né? Então, assim, ele tá protegido, mas ele pega água, principalmente travessia e tal, então ele fica molhado. Eu tenho o costume eu desenrolo ele todo e enrolo ele de novo para ele ficar enrolado certo. Então, assim, esses cuidados você tem que ter, né? Para garantir o bom funcionamento do guincho. Que quando você vai usar, você vai ter o guincho para você usar e não vai ficar parado no meio de uma trilha. E eu tenho o costume de, a cada 2 anos, trocar, mas por conta de... muitas vezes eu puxo um carro que é mais pesado que o meu, né? Então, você precisa puxar um troller, às vezes uma picape e tal. São carros mais pesados que o meu. Então, o guincho tem que estar funcional, o cabo tem que estar bom. Então, eu tenho o cuidado de trocar. Não que precise mesmo trocar, né? Então, assim, uma inspeção visual vai te dizer se você precisa ou não trocar o cabo. Ká, e você pode contar pra gente qual foi um dos maiores perrengues que você já passou nesse tipo, ou expedição sua, ou quando você foi de carro de apoio? Teve algum perrengue, tirando esse do fim de semana? Eu acho que o pior perrengue foi o do final de semana, pra mim, né? Como eu com o meu carro. Acho que foi o maior perrengue. Eu nunca tinha entrado água no carro, eu já fiz 1 milhão de travessias, já fui várias vezes pra Ilha Comprida, nada tinha acontecido. Então, assim, acho que em termos de perrengue com o carro, acho que esse foi o mais pesado. E perrengue com o carro dos outros que você teve que auxiliar, prestar socorro? Então, com o carro, já aconteceu de alguns clientes caírem em situações muito ruins e aí ter que, às vezes, demorar um pouco mais para tirar, né? A gente tem sempre o cuidado de tentar tirar o carro sem causar nenhum dano, né? Já aconteceu tem uns 2 meses,
Eu resgatei um Civic que estava atolado num atoleiro brabo. Um Civic foi passar num atoleiro. Então, foi uma história engraçada. Um casal, acho que pegou... O Waze deu um caminho louco, ele entrou numa estrada de terra e ele entrou no atoleiro achando que ele ia conseguir passar. E ele ficou. E, assim, num lugar super ermo, né? Eu tenho contato com esse casal até hoje e, assim, eu digo pra ele, assim, eu fui seu anjo da guarda, né? E, na verdade, ele me disse isso no dia, né? Tá. Mas eu brinco com ele até hoje que eu sou o anjo da guarda dele, porque se vários, ali passa um lugar que tem muita gente fazendo trilha de bike e de motocross. E ninguém parou para ajudar, ninguém tentou tirar o carro, entendeu? Então, assim, eu fui a única que fui lá e dei um jeito de tirar o carro, consegui tirar o carro sem causar dano ao carro. E tem que ter experiência, né? Tem. Eu vou fazer só vou contar uma história, porque eu tenho certeza. Meu irmão tem um amigo que acompanha todos os conteúdos, e a gente, recentemente, teve aniversário, acho que do filho do meu irmão lá no sítio. A gente tem um sítio que tem 1 quilômetro de estrada de terra, 1,5 quilômetro. Acho que nunca ninguém atolou. O amigo do meu irmão foi com uma CR-V e atolou. Aí, pela experiência que ele tinha, chegou um trator que ia ajudar. Ele pegou as cordas, deitou embaixo do carro, viu? Vou amarrar aqui. Pegou 2 mangueiras de óleo do câmbio automático e amarrou pro trator puxar. Então, você vê que você tem que ter uma experiência. Sim. Porque se você for puxar o carro, você pode prejudicar muito mais o carro. Ele acabou saindo de lá de guincho, claro, né? Arrebentou tudo mangueira. E com certeza ele vai ver esse vídeo, ele vai rir. E ele vai rir. Pô, o Gui tá me expondo aí. Sorte sua que eu não vou falar teu nome. Então, assim, a gente sempre tem muito cuidado, né? Num resgate, de não causar mais dano ao carro do que o dano em si, né? Do que já tá causado. Mas, por isso que eu digo até que o Marcelo, pra mim, é o cara que mais entende de resgate. Porque às vezes que eu vi ele tirando carros de situações ruins, ele conseguiu fazer mágica. Tirou o carro e o carro continuou andando. É tipo assim, você olha e fala assim, não tem como. Então é tipo isso. Então assim, a gente sempre tem aquele... Isso é uma coisa interessante que melhorou muito com o meu curso de primeiros socorros. Porque uma das coisas que a gente aprende em primeiros socorros de área remota é avaliar a cena. E dependendo da situação, você não pode ajudar. Né? Senão você ser mais uma vítima. Sim. Né? Em vez de ajudar, você vai atrapalhar. A primeira coisa que as pessoas não fazem é avaliar a cena. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a cena. No off-road é isso. Uma boa avaliação de cena, você consegue fazer um resgate de sucesso. Ou não. Né? Então, assim, isso é muito importante. Você avaliar a situação do veículo, avaliar o risco. Né? Já aconteceu num resgate de estar com 2 pessoas dentro do carro e o carro está numa piramba. Se as pessoas saíssem, aquele carro podia cair com elas saindo, poderia cair com elas dentro. Então, assim, O que faz numa situação dessa? Tira rápido o carro. Você não passa muito tempo avaliando cena, você tem que tirar rápido o carro. Puxa e pronto. Puxa e pronto. Então, assim, esse tipo de experiência que eu busquei no apoio, né? De você ficar centrado na hora, porque muita gente entra em pânico, né? Pira, né? E aí? Eu ia te perguntar, qual que é o maior erro que o pessoal comete aí? O pessoal que não tem experiência de overlander, de off-road e quer se meter a fazer uma expedição. Qual que é o maior erro que o pessoal comete? Entrar em pânico? Quando acontece alguma coisa, é entrar em pânico. Né? Entrar em pânico ou porque vai perder o carro, ou entrar em pânico porque tem risco de vida para alguém, entendeu? Então a pessoa não pode entrar em pânico. Então, eu digo que é aquele momento que você fica focado no que você está fazendo. Depois que resolveu, eu tremo que nem uma vara verde. É o normal, entendeu? Na hora que bate a adrenalina... Já aconteceu de resgate em rodovia. Né? Eu ser a primeira pessoa a chegar depois de um acidente. Né? Eu já peguei alguns acidentes muito... Eu acho que quando você faz esses cursos e tal, Deus olha pra você e fala assim, então eu vou te usar. Vou te colocar à prova. Vá se lavar que eu vou te usar. Então é meio isso, sabe? Caramba, José Wilker falava isso na novela. E assim, acontece muito comigo. Eu já fui a primeira a chegar em vários acidentes em rodovia. Né? E... é isso, você tem que ir lá, tem que chegar e você tá no local, né? Então você avalia a cena,
Você começa a fazer a avaliação do paciente e tal. Lógico, numa rodovia, na maioria das vezes, eu não vou tomar uma atitude, né? Porque é um outro protocolo, Sim. né? Então, o protocolo é aguardar o socorro. Eu só vou tomar uma atitude se a pessoa tiver com algum sangramento, que aquilo vá, seja um ponto... Correr o risco de vida. Correr o risco de vida, senão é só fazer a avaliação para a hora que o corpo de bombeiro chegar, o SAMU, qualquer coisa do tipo. Eu já passar a avaliação, o cara sabia até como pegar o paciente, né? E ficar acalmando a pessoa. Basicamente é isso. Né? Você mexe o mínimo possível. Já aconteceu de um motoqueiro cair assim na minha frente, voltando do Pena, na rodovia, mas eu vi a forma como ele caiu. Então, eu tirei o capacete dele, eu sabia que ele não tinha batido a cabeça, né? Então, assim, tem situações e situações. Né? O primeiro socorros te dá a possibilidade de você parar e avaliar, né? Então, acho que o grande aprendizado no primeiro socorros para mim foi isso. Você avaliar a cena, você tá ali presente. Aí, o que acontece depois... Depois que você resolveu o problema, você pode tremer, ficar nervoso, chorar, mas enquanto já resolveu. Ali, já e outra, resolveu. Vai ter muita situação que você vai fazer um off-road, você vai ficar preso em algum lugar, não sei se já aconteceu com você. Sei lá, tá anoitecendo, o que vai acontecer? Você vai ter que dormir ali. Vai ter que dormir ali. Não vai acontecer nada, tipo, tá tranquilo. É isso aí. Abaixa a adrenalina, o pavor de dormir no meio do mato. Não tem risco jeito. nenhum. Você tá dentro do carro ainda, inclusive. Então não tem problema nenhum. Mas é bom falar porque as pessoas, eu acredito que realmente era a questão do pânico. A pessoa vê numa situação que ela não tem o controle da situação. O ser humano tem mania de controlar tudo, entra em desespero. Sim, entra em desespero. Então, assim, eu acho que os cursos, né, os treinamentos são bons para isso, né? Para você conhecer os limites, conhecer os seus limites, aprender a ter atitude, que tipo de atitude tomar, em que momento, né? O que fazer. Então, assim, eu sou muito fã de treinamento. Eu acho que as pessoas têm que estar aprendendo sempre. Seja assistindo um vídeo, seja estudando, seja fazendo um treinamento numa certificadora, como foi o meu caso. Ou seja, vivendo a experiência de virar uma guia não, né? Guia, socorrista, carro de apoio e tudo mais, igual a Cá virou, porque você colocou em prática tudo aquilo. Inclusive, colocar em prática, qual que é essa história do Alasca que eu comecei falando? Porque pra mim você é a pessoa mais aventureira porque você planeja fazer aniversário no Alasca. Então. Mas não é uma viagem assim, vou pegar um avião, vou pro Alasca e vou comemorar lá, né? Exatamente. Conta aí. Eu montei esse carro pensando no Alasca, né? Minha ideia era montar um carro que eu conseguisse sair daqui rodando e chegar no Alasca, né? Eventualmente eu vou ter que um outro trecho colocar o carro num container, mas a ideia é ir o máximo de tempo possível rodando. Então eu tinha que preparar o carro em termos de segurança do carro, minha, né? Tem toda a parte de planejamento de manutenção. Como eu disse pra você, eu sou chata pra caramba com manutenção. Eu acho que isso é uma das coisas que garante muito a minha segurança. Né? Eu nunca tive uma quebra besta do carro, né? numa expedição, nem nada. Então, eu montei esse carro pensando em ir no Alasca. Só que veio a pandemia, né? Então, deu uma atrasada bruta nos planos. Porque, primeiro, eu não conseguia terminar os treinamentos que eu gostaria de fazer. E nem terminar de montar o carro, né? Por conta da falta de peça, falta de material. O Pena mesmo penou muito com aço durante a pandemia. Foi uma das coisas que mais subiu de preço. Então, assim, deu uma atrasada bruta, né? Eu tive algumas mudanças pessoais durante esse período. Então, eu adiei a minha ida para o Alasca e o meu plano hoje é passar os meus 50 anos no Alasca. 50, olha que inusitado, você fazer comemorar um aniversário de 50 anos, fazendo uma expedição, que eu pedi pro Fernando ver, ele tá vendo aqui. Quantos quilômetros dá daqui até o Alasca? Depende do roteiro, eu ainda não fechei o roteiro. Será que o Google Maps calcula? Eu acho que não, aqui. Porque não tem rota direta. Não tem, né? Não tem rota. Vai ser Alaska Burger. Alasca, Estados Unidos. Então, não vai depender um pouco de quando eu vou conseguir sair. Ou eu vou mais direto e volto passeando,
para poder passar os meus 50 anos na Alasca. Mas pelo menos, ó, eu sigo o pessoal do Vivendo o Mundo Afora, que eu até comentei com você. Eles foram até a Alasca, não lembro se chegaram aí até lá, mas mudaram ali o roteiro. Mas pelo menos eu acho que uns de 10 a 15 mil quilômetros vai dar, né? Por aí. Quanto tempo você pretende fazer essa viagem? Você tá se programando, você só adiou. Eu só adiei. A minha ideia é fazer uma viagem de 8 meses. 8 meses. Porque eu não vou só pro Alasca, né? A minha ideia é ir passeando e voltar passeando. Eu só vou mais direto se eu sair daqui muito tarde. Eu vou mais direto e volto que é passeando. Nossa, meu aniversário é o mês que vem. Bora pro Alasca. É meio isso, entendeu? Então vai depender um pouco de quando eu vou sair. Como eu ainda não planejei a saída, vai depender um pouco disso. E o que precisa fazer de modificações ainda no carro? Você acha que ainda precisa de alguma modificação? Ou o carro tá pronto como não, está? O carro não tá pronto. O carro não tá pronto. Eu ainda preciso fazer a parte de energia auxiliar, né? Botar uma bateria estacionária e tal. E a parte de água, eu quero colocar um tanque de água aonde era o step. Tá. Porque hoje o carro já conta também com alguns acessórios internos, né? Sim, eu tenho geladeira, eu ando com um galão de água, eu tenho um chuveirinho e tal, mas ainda é a forma mais básica. Eu queria colocar um negócio já instalado no carro, mas eu já comprei bomba. Você não queria fazer um adaptado, você queria não um adaptado, você queria fazer um meio que permanente, né? Permanente no carro, entendeu? Então, assim, essas duas partes eu ainda não fechei, a energia auxiliar e a parte de água. Mas o resto tá ok. Agora eu deixo a pergunta então pra vocês. É ou não é a mulher mais aventureira que vocês conhecem? Porque pra mim é. Colocar uma questão aí. Manda. Você falou em torno de 14 mil quilômetros. Eu ia fazer uma outra pergunta. Você vai fazer essa viagem com alguém? Ou você vai fazer sozinha? Sozinha. Tá vendo? É ou não é a mais aventureira? A princípio sozinha. Agora aqui, qual que é o ponto? Você tinha falado em torno de 14 mil quilômetros. Você conseguiu ver, Fernando? Não dá, né? Eu fiz no Rally dos Sertões, foram 42 dias, eu rodei 12.500 quilômetros. 12.500. Foi o maior trajeto que eu fiz em uma viagem, foi 12 mil quilômetros em 42 dias. Mas eu não estava só rodando. Durante o rally eu só rodei, mas a volta eu voltei passeando. Tá. Eu sou dessas, né? Eu sofro daquele problema do Jaqui. Já tô aqui, né? Já que eu tô aqui, eu vou até ali, entendeu? Então, é meio isso. Qual trecho que você fez dessa de 12.500 quilômetros? Saí daqui de São Paulo, fui até Foz. De Foz até Salinópolis pelo rally. E depois eu vim descendo. Na verdade, assim, os dois rallies dos Sertões, na volta, eu voltei passeando. No primeiro... a gente fez tipo uma espécie de C, foi um rally que foi 100% Nordeste, né? Foi 100% sertão. Então ele começou na praia de Pipa e terminou perto de Recife, como é que chama? Numa praia bem próxima ali de Recife. Tá. E dali eu desci passeando. Nesse rally, foi um rally muito mais curto, eu rodei 12 mil quilômetros em 32 dias. Então, em 21 eu rodei 12 mil quilômetros no Rally dos Sertões, em 22 eu rodei 12.500 quilômetros. Então, a do Alasca, a única coisa que vai mudar muito é a questão de temperatura. Ou se você vai em 8 meses, na verdade você pode sair daqui no verão e chegar lá no verão, né? Na verdade, a minha ideia é chegar no final do verão, né? Porque eu tenho que estar entrando em agosto. Eu faço aniversário em agosto. Que dia de agosto? 23 de agosto. Então a gente acabou de passar, meus parabéns atrasados. Não, 23 de agosto, vai ser. Não, eu sei, a gente acabou de passar. A gente tá gravando em 1º de... Ah, não. Caramba, agosto. Eu tô olhando aqui, eu olhei 1/9, não sei de onde eu tirei. Vai acontecer, então, dia 1º de agosto. Então, tudo programado, a viagem vai acontecer. A viagem tem que acontecer. Eu quero ficar velhinha lá. Eu quero rodar meia década lá. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Meio século, né? Porque como a Ká vive essa experiência do Overlander, porém ela acabou isso virando um trabalho, quem quiser contratar os serviços da Ká Brasil, faz como? Ou falar comigo pelo Instagram, mas o Instagram normalmente é o meu ponto de contato. É você que cuida, é você que responde. Eu e assim, eu tento responder o mais imediato possível. Eu hoje faço muita consultoria, né? Eu ouso dizer que eu sou a que mais vende Compass e Renegade.
Então, e a Jeep não te patrocina? Não, a Jeep não me patrocina. Alô, Jeep, você tá perdendo uma grande oportunidade de ter a pessoa vinculada à marca, porque se ela for para outra marca, vocês estão lascados, tá? Eu vendo muito carro, né? Eu vendo acessório até internacionalmente, como o Pena falou, né? Ontem mesmo um seguidor que mora no Alasca comprou para-choque Pena, ele já tá com o para-choque instalado, já postou foto, tá todo feliz, o Daniel. Então, assim, vende snorkel pro mundo inteiro, vende Pena pro mundo inteiro. Então, assim, eu acho que hoje da Jeep não deve ter ninguém que tenha rodado mais do que eu. Se já não tem ninguém que tem um carro como o seu de Compass no mundo inteiro? Você tá na Índia, vai pesquisar de Compass modificada, aparece o seu? Eu tenho muito seguidor indiano, né? Porque na Índia eles vendem muito Compass. Muito seguidor indiano. Aí, Jeep, ó, vou te falar, abre o olho, hein? Abre o olho que você vai perder uma pessoa importante. Inclusive, que está me ajudando, está me auxiliando a montar um Overlander também. Então, carro eu para hoje expedições. também faço muito isso, né? De ajudar as pessoas a montarem o seu carro. E eu sigo uma linha o seguinte, se você não precisa mexer, não mexa. Né? Eu tenho a teoria de que os engenheiros gastaram muito tempo criando os carros. Sim. Né? Tudo que você melhora para um lado, você piora para o outro. E muita gente tem um carro que é o único carro da família, né? É o carro que ele usa tanto na cidade quanto para viajar, para fazer tudo. Então, se você mexe muito no carro para viagem, é um carro que fica ruim para você andar na cidade, né? Ele fica mais pesado, ele consome mais. Ok, e também não é bom, né? Porque quando você pensa em um carro que você tem que ter uma manutenção muito mais em dia, seria, se possível, claro, que o carro de expedição fosse um segundo carro, né? Sim. Normalmente é o Porque senão você vai acabar usando o teu guincho, o teu snorkel para puxar carro na marginal, na mofarrege aqui embaixo, esse tipo de coisa. É meio isso. Se bem que tem snorkel na cidade de São Paulo, não é ruim, né? Não, eu falando, o snorkel e o guincho é bem usual, Snorkel é um negócio bem legal pra você ter em São Paulo, hein? Dependendo de onde você mora, de onde você trabalha, é um negócio bem legal. Ô, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, eu deixo meu agradecimento também, deixo uma dica. Tanto a K usa muito acessório Pen Off-Road, como a gente também tem uma parceria com a Pen Off-Road por conta da ex-esposa e por conta de um outro carro. A Pena criou um cupom de desconto da Tony Mac. Hoje você pode entrar também no site da Pena, tem mais de 1000 itens ali dentro do site, sempre voltado para o mundo off-road, e tem o cupom de desconto da Tony Mac que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É Tony Mac? Só Tony Mac? Então o cupom é Tony Mac, mas está aqui embaixo também, entra lá no site da Pena que tem muita coisa. E se por acaso eles não tiverem alguma coisa pro seu carro, entre em contato porque eles podem desenvolveram tudo para cá e hoje mandam aí mundo afora. É isso aí. Cá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Até aceito o convite de vir aqui contar. É muito. Eu gosto do mundo off-road, mais voltado para expedição, como você. É muito legal poder participar um pouco mais desse mundo. Eu quero. Quando eu comecei a montar a ex-esposa, eu já acabei caindo mais um pouco pro off-road. Aí a gente acabou se encontrando e eu vou preparar meu carrinho de acordo com as suas instruções pra gente fazer algumas viagens juntos. Tô esperando. Vai ser muito bom. Fazer uns conteúdos legais viajando. Vai ser muito bom. Vocês comecem a acompanhar. Vamos lá na Ilha Comprida. Olha, lá... Ilha Comprida. Não pode. Se tem um caminho que ficou... Se um carro ficou travado, não temos que voltar pra passar de novo. Não é? Eu também penso isso. Mas a gente pega a maré descendo, tá? Sim, pega... É uma preocupação. Quando você vai pra praia, saiba o horário de pico da maré. Mas brigadão. Eu que agradeço. Eu deixo o convite pra galera se inscrever aí nas redes sociais da K Brasil. Também para se inscrever em todas as redes sociais da Tony Mac, porque a gente vai começar a gerar um conteúdo da Compass, tá aqui embaixo. Vocês vão começar a acompanhar no Insta, TikTok, Face, por aqui e tudo mais. Então, obrigado. A gente sempre tenta trazer um conteúdo automotivo, dessa vez diferente, inusitado. Diferente. Uma Jeep Compass, que nunca ninguém viu modificada, foi modificada, dirigida por uma mulher que faz expedições e pretende passar 50 anos no Alasca, saindo de São Paulo e fazendo uma viagem sozinha. É isso aí. A mais aventureira que eu conheço, K Brasil. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, uma salva de palmas para essa mulher incrível. Nossos efeitos sonoros. Nosso podcast é importante. Obrigado a todo mundo. Valeu. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações.
Até o próximo vídeo e tchau.